que tem na Terra foi formado dentro de alguma estrela. Nada é da Terra. A teoria do Big Bang fala o seguinte, que antes do universo existir era energia condensada, energia pura condensada em algum lugar. E por algum motivo, pum, isso explodiu. Com o tempo, essa energia foi transformando em matéria. Que matéria? Prótons, elétrons. E esses prótons e elétrons foram se recombinando e formando átomos de hidrogênio, que é o átomo mais simples que tem. O átomo de hidrogênio, ele tem, olha lá, um próton. Se ele tem um próton não tem nêutron e tem um elétron. Então o átomo de hidrogênio é um átomozinho simples, é um prótonzinho no núcleo e um elétronzinho dando volta. Quando você junta dois átomos de hidrogênio, na verdade você está juntando dois prótons e dois elétrons. O que acontece? Olha lá. Juntou os dois, sai esse V, que é raios gama, que são raios altamente energéticos, mata, raio gama mata. Ele tem muita energia. Sai um pósitron. O que é pósitron? Pósitron é um elétron com carga invertida. Onde que tem pósitron? No anti-universo, isso é antipartícula. Se você trombar com um pósitron, se você puser um pósitron com o elétron, puf, os dois somem. É tudo antimatéria, tudo invertido. As cargas, tudo igual, só que as cargas são invertidas. Então, juntou dois prótons. O que aconteceu? O resultado disso é o deutério. O que é o deutério? É um átomo de hidrogênio que tem um próton e um nêutron. Dentro do núcleo tem o próton normal de hidrogênio e tem um nêutron, que não existe no átomo normal de hidrogênio, mas no de deutério tem. O tal do deutério que ninguém gosta dele. Então, olha bem, você juntou dois átomos de hidrogênio e formou um átomo de deutério. Só que você emitiu raios gama, que são altamente energéticos, e emitiu um pósitron. Quem faz isso daqui, cara, é a força nuclear fraca. Aí você junta com outro átomo de hidrogênio. Você pegou o deutério e juntou com o átomo de hidrogênio. Formou um átomo de hélio, o gás, tal gás hélio que o pessoal usa em balão aí. Só que é o hélio 3. Por que o hélio chama hélio 3? Porque ele tem 3 partículas no núcleo, 2 prótons e um nêutron. Se você fez a mesma coisa do lado de cá, você tem 2 átomos de hélio 3. Juntou os dois hélio 3, você tem um átomo de hélio 4. O hélio 4 é igual ao hélio comum, só que tem 2 prótons e 2 nêutrons. O átomo de hélio 4 é mais pesado que o átomo de hélio 3. A partir do átomo de hélio, fusão de hidrogênio e produção de hélio. Depois que você formou o Sol, todas as estrelas têm 80% de hidrogênio. Eles vão fazendo essa reação química, porque o calor lá é muito grande. Isso é possível porque dentro do Sol é muito quente. Qualquer estrela. O que tem no universo mais é hidrogênio. Então a estrela é formada por hidrogênio, que com o tempo ela vai transformando esse hidrogênio em hélio. Depois ela transforma o hélio em carbono, oxigênio e neônio. É outro tipo é outra reação. Mais ou menos igual essa daí. Depois que formou carbono, oxigênio e neônio, eles formam outros elementos químicos, até o silício. Tudo dentro da estrela. Do silício são produzidos outros elementos, até o ferro. Só que no ferro para. Por quê? Quando você faz essa cadeia de nucleossíntese, você tem energia sendo desprendida lá. Você está emitindo raio gama, que é um raio muito energético, e você está desprendendo pósitron. Então você está desprendendo energia. Então você junta átomos para formar um outro e tira energia dessa brincadeira. É onde que o Sol brilha. Você vê calor, vê luz, é dessa brincadeira. Então olha aqui, ó. De onde que sai a energia do Sol? Estou pegando aqui só a transformaçãozinha simples de hidrogênio em hélio. Olha o que acontece. Se você pegar a massa do núcleo de hidrogênio, que é só um próton, dá 1,000, esse número aqui de unidade de massa atômica. Mas quando você monta o núcleo de hélio, a massa do núcleo de hélio é isso aqui. E os 4 átomos de hidrogênio, a massa é isso aqui. Uai, sobrou. Isso que sobrou é energia que o Sol joga para fora. Se não existisse essa conta, se 4 átomos de hidrogênio desse exatamente um átomo de hélio e não sobrasse nada, o Sol ficaria apagadinho. Você não veria luz, nem calor, nem nada. E gera calor por causa disso. É daí que sai esse calor do Sol. Só que olha se o Sol é uma usinazinha pequenininha. 620 milhões de toneladas que ele transforma de hidrogênio em hélio por segundo. Por segundo, cara. É coisa para danar. Então essa energia que o Sol irradia para a gente é derivada dessa bagunça que ele faz de transformar hidrogênio em hélio em outros componentes. Só que quando chega no ferro, acabou. Não tem mais essa sobra aqui. Para o Sol produzir do ferro para frente, primeiro que não tem temperatura para fazer isso. Segundo, o ganho de energia que ele tem é negativo, ele perde energia. Mas como é que na Terra tem urânio, plutônio, chumbo, não sei o que, não sei o que, não sei o que?
É porque o que tem na Terra não saiu do Sol. O Sol não tem competência para gerar esses metais além do ferro. Alguma estrela que existiu antes do Sol, que explodiu, que deu origem ao Sol. Quando ele explodiu, a temperatura sobe absurdamente e ele produz os outros materiais instantaneamente e apaga. Saturno, Urano, Netuno e Júpiter são gás. É amônia, é água, é metano, é só gás. Não tem metal nesses planetas. Então, a Terra é um planeta, o pessoal chama de jardim do universo, porque aqui tem quase todos os materiais. Essa madeirinha aqui é um átomo de carbono que foi feito na estrela lá antes do Sol, há 10 bilhões de anos atrás. Você também. Eu estava vendo uma pessoa falar que você pode estar comendo um sanduíche que tem átomo que pertenceu ao nariz da Cleópatra. Eu achei ótimo. Você comeu sanduíche que tem... Pode acontecer, olha que não. Enterraram a Cleópatra, os vermezinhos comeu o nariz dela, algum verme comeu o nariz dela, né? Esse vermezinho foi parar numa fruta que não sei o que, pode ter muito possível de um átomo do nariz da Cleópatra virar recheio de hambúrguer do McDonald's. Aqui nós vamos entrando numa outra parte que já não é mais astrofísica. Eu peguei um pêndulo, olha lá, é um pêndulo e empurrei o pêndulo. Eu estava aqui no zero, com 1 segundo ele atingiu aqui, com 2 segundos ele atingiu aqui, com 3 segundos ele atingiu aqui, com 4 segundos ele atingiu aqui. Então eu fiz o gráfico, lá, com 1 segundo ele atingiu o nível 5, com 2 segundos ele atingiu o 8, com 3 segundos ele atingiu o 9, com 4 ele atingiu o 10, o máximo que ele chegou. Depois ele começou a voltar. Aí no segundo 5, eu não desenhei não, para não ficar muito cheio, ele voltou para o 9, no 6 ele voltou para o 8, no 7 ele voltou para o 5, no 8 ele voltou para o 0. Só que ele voltou embalado, que ele já esteve lá em cima e voltou embalado. Então ele passa direto. Passou direto e foi parar lá no negativo. O gráfico vem para baixo, aqui, ó, negativo. Quando ele chegou aqui, depois de 16 segundos, ele está onde? Ele está aqui, ó. A 1000 por hora para a esquerda. Que ele já foi lá e já voltou também de novo. Esse gráfico aqui é o gráfico desse movimento do pêndulo. Esse máximo aqui chama amplitude. Tudo que tem oscilação tem uma amplitude. A amplitude é o máximo que você consegue. Se você oscila, você está oscilando em torno de um ponto. O máximo que você vai para lá, o máximo que você vai para cá, chama amplitude. Normalmente o que você vai para lá e o que você vai para cá é o mesmo. Quase sempre o tanto que você sai para o lado positivo é o tanto que você sai para o lado negativo. Porque se o seu repouso é no ponto zero, o zero é a média. Se o zero é a média, o para cá e o para lá tem que ser igual, senão o zero não seria a média. Então aqui, ó, desse gráfico aqui, esse gráfico vocês vão ver para tudo quanto é lado. Quem for estudar eletromagnetismo, pegar um livro para estudar, esse gráfico tem para todo lado, porque é o gráfico que representa a oscilação normal de um pêndulo ou de uma mola. Esse máximo aqui é uma amplitude, ó, o 10 no máximo positivo e o menos 10 no máximo negativo, mesmo valor. Como que a gente sabe o que é frequência? A frequência é a velocidade com que... Não é a velocidade. A frequência, quando você sai do zero, vai lá, passa, vai lá e volta aqui de novo, você completou um ciclo. O que é um ciclo? É uma repetição completa. Você pega o tempo que você gastou para produzir esse ciclo. Sai do zero, vai no máximo positivo, vai no máximo negativo e volta. Isso é um ciclo. O que é um ciclo? É uma repetição completa do movimento. Você vê quantos movimentos desses você fez por segundo, a unidade de tempo é segundo. Isso dá frequência. Olha aqui, ó. Com 4 segundos, aqui, ó, ele foi aqui no mais 10. Com 4 segundos ele voltou para o zero. Com mais 4 ele foi no menos 10. E com mais 4 ele voltou. 16 segundos que ele gastou. Ele produziu um ciclo de movimento em 1 segundo. A frequência é um ciclo em 16 segundos, 0,0625 Hz. Essa é a frequência desse movimento, desse pêndulo. Como que eu faço para aumentar essa frequência? Pêndulo só tem um jeito. Olha lá a equação do pêndulo lá. Frequência é 1 sobre 2π, o π é 3,14, raiz quadrada de g, que é a aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, dividido por L, comprimento do fio. A única coisa que você pode mexer, você não pode mexer na raiz, você não pode mexer no 1, você não pode mexer no 2, você não pode mexer no π, que é um valor fixo, uma constante, e não pode mexer no g.
Você só pode mexer no L. Então, como é que você diminui a frequência de um pêndulo? Diminuindo o comprimento dessa cordinha lá, ó. Se você fizer a cordinha mais curtinha, a frequência dele aumenta. Por isso que o relógio da casa da sua tataravó, que é relógio de pêndulo, não atrasava nem nada. Por quê? O cara calcula o comprimento daquele pêndulo. Lembra que o relógio faz tec, 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 tec. Ele bate lá em 1 segundo, bate aqui em outro. Quer dizer que ele gasta 2 segundos para fazer um ciclo. Então a frequência daquele relógio é meio hertz. Então você ajustou o relógio de pêndulo, você deixa ele fica. Se você não mexeu naquele pêndulo, ele vai marcar certinho o resto da vida. Se o cara montou o pêndulo do relógio com precisão milimétrica, ele não vai ter erro. E por que tem corda? Quando você fala amplitude, é esse tamanho de corda? Não, nada a ver. Amplitude é o tanto que ele vai para lá ou para cá. Tanto é que eu fiz um outro desenho, tá vendo lá? Com um pêndulo com impulso pequeno. Olha lá. Ele vai menos. Ao invés dele ir no 10, ele foi só no 8. Ali eu mantive a cordinha do mesmo tamanho e só simplesmente fiz um impulso pequeno. Por quê? Se você pega o relógio de pêndulo da sua avó, puxa ele, solta, ele vai fazer. É por isso que tem a corda. Ele vai lá, quando ele volta, a corda dá um empurrãozinho nele. Exatamente para compensar aquele 1 milésimo de milímetro que ele ia perder. É por isso que o relógio de pêndulo é legal, porque ele não altera, não tem que regular ele. Você já vê de fábrica legalzinho com aquele comprimento L, já dá a frequência certinha. E a corda é só para dar aquele empurrãozinho para ele não ir diminuindo, porque se você deixar, ele vai diminuindo a amplitude. Agora, quando você fala em onda, além da amplitude e da frequência, tem a velocidade de propagação, que depende de onda, de que é. A onda de som propaga no ar com 330 metros por segundo. Isso dá 1.200 km por hora, mais ou menos. É a velocidade do som. Nada a ver com frequência, hein? A frequência da onda é uma coisa, a velocidade de propagação é outra. E o comprimento de onda, que vou falar um pouquinho sobre isso, o comprimento de onda tem a ver com a velocidade, que é o seguinte: o comprimento de onda é quanto que essa onda se propagando pelo espaço, quando ela realiza um ciclo de oscilação, quanto que ela anda. Isso é comprimento de onda. Tem uma formulinha simples, que é lá, a velocidade de propagação da onda é a frequência vezes o comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, porque a velocidade de propagação é mais ou menos constante. A velocidade de propagação do som é 330 metros por segundo, 1.200 km por hora. Pronto, esse V está definido. Se você aumentou a frequência, você diminui o comprimento de onda, certo? Se aumentou um, diminui outro. Ondas que se propagam pelo espaço, ao descrever um ciclo inteiro, elas percorrem uma certa distância, porque ela demora um tempo para produzir um ciclo. A velocidade de propagação depende do meio por onde ele propaga. Se for onda sonora, 330 metros por segundo no ar, 800, 1.000 e pouco na água. Se for eletromagnética, é a velocidade da luz, praticamente, né? Aqui estou falando sobre a energia da radiação. Quanto maior a frequência, maior a energia. Então, uma onda de alta frequência tem muita energia associada a ela. Uma onda de baixa frequência tem baixa energia. A velocidade de propagação de uma onda é a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Aqui eu fiz o espectro eletromagnético. Essa coisa interessante, que tem todas as frequências conhecidas, do mínimo que a gente conhece até o máximo. A frequência mais baixa é eletromagnética, porque o som tem a frequência muito mais baixa do que isso aí. Mas a frequência mais baixinha que existe de rádio é 153 kHz. O seu radinho não pega, o seu radinho começa aqui, ó, no 530. É porque essas ondas longas não existem mais. Por que não existe? Porque o comprimento de onda é muito grande, tá vendo lá? 10 elevado a 5, são 100 quilômetros. Você teria que ter uma antena de 25 km de altura. Ia bater avião, passarinho, não problema danado. O rádio AM pega de 530 a 1600. Depois, tem de 3 mega a 30 mega, são ondas curtas, aqueles radinhos da fazenda lá, que o pessoal ficou vindo, está nessa faixa de frequências aqui. De 54 mega a 216, está FM e TV. De 54 até 88 é canal de 2 até 6, do 88 até o 108 é o canal de FM, depois continua o canal de 7 para frente. Micro-ondas é a frequência de 300 MHz até 300 GHz. O que é isso? A ondinha eletromagnética, ela muda
ela completa um ciclo, 300 milhões de ciclos por segundo. Aqui já é um pouquinho mais, aqui é 300 bilhões de vezes por segundo. E não é uma frequência muito alta, não. Isso é micro-ondas. O infravermelho, de 300 GHz a 380 THz. A luz, olha o tanto que a gente enxerga. O olho da gente é uma coisa poderosa. A gente enxerga esse trechinho só da radiação eletromagnética. Aqui está a luz. Depois da luz tem o ultravioleta, raio-x, raios gama. O raio gama é um raio altamente energético. Se você for bombardeado com raio gama, você morre. Raio-x também você morre. E tem os raios cósmicos, que são núcleos. Ele é muito energético. 480 petahertz. Já começa a ficar inimaginável. 4 trilhões de vezes por segundo.